Glória a Deus, povo do Senhor. Depois dessa adoração, a gente fica sem palavras, não é verdade? A vontade era continuar adorando, adorando e adorando. Mas um dia nós estaremos em adoração contínua para todo sempre, eternamente com o Senhor. Amém? Você crê nisso? Porque lá no céu a adoração, ela não tem começo, não tem fim, não para. Até a nossa cabeça humana, até às vezes não consegue alcançar essa dimensão, né? Mas é assim, a adoração ao tempo todo. E nós podemos adorar como igreja junto com os anjos lá, né? E você sabia que quando a igreja adora, há um time, um tempinho no céu que o Senhor para ouvir a adoração da igreja e os anjos também. E há uma conexão maravilhosa, essa adoração, a gente, com certeza absoluta, nós conseguimos tocar o céu, tocar o coração do Senhor. Isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Estão animados? Estão prontos para a palavra do Senhor? Então, antes de nós entrarmos na meditação da palavra dessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor me trouxe essa semana, uma lembrança da minha conversão, um acontecido, e que estava praticamente no esquecimento, né? E como essa semana, na sexta-feira, eu estava dando mentoria para o INE, lá da doutora Neuza Itioca, eu dou mentoria para as mulheres do ministério. O Levi deu, acho que na terça-feira para os homens, e na sexta fui eu. E eu estava orando e me preparando para essa mentoria, porque era aberto, né? Não tinha um tema. Ela falou, deixa o Espírito Santo te usar, né? E é tão bom, né? Quando você é liberado assim. E eu comecei a orar, falei, Senhor, o que eu vou compartilhar dessa vez com as mulheres? É uma vez por mês, né? E ali eu fui levada a uma experiência que aconteceu comigo quando eu me converti, né? E você que está aqui nessa noite vai conhecer algo novo da minha vida, que a minha vida quase todo mundo já conhece, né? Não tudo, mas parte dela, de como eu cheguei no reino de Deus. Mas antes disso eu quero cumprimentar você que está em casa. Hoje nós estamos sentindo falta de muita gente aqui, mas eu sei que está frio e tem pessoas que estão engripadas, impossibilitadas, mas você aí em casa que está paradinho ali assistindo o culto, eu quero abençoar a sua vida. Receba a bênção do Senhor no seu coração. E especialmente eu quero mandar para você, Jô. Fica firme, minha irmã. Você que está em casa, acho que teu pai está, né? Márcio, Biel, fica firme no Senhor. Firme, firme. Sabe, se alegre aí, né? E eu vou compartilhar minha experiência com você. Você vai dizer assim, puxa, quanta coisa que essa profeta, cada vez tem uma novidade para trazer, mas o Senhor vai trazendo à luz, né? Então, eu não sei se é a maturidade, que eu estou alcançando a maturidade, e o Senhor está trazendo algumas coisas novas para mim começar a compartilhar algumas coisas novas. Então, eu vou começar a compartilhar algumas coisas, estou sendo liberadas pelo Espírito Santo para compartilhar algumas coisas novas, né? Espiritualmente falando, é claro, né? Eu só falo das coisas do reino, eu sou do reino, eu só falo as coisas do reino, é só isso que me interessa. E eu vou compartilhar algo mais forte daqui uns dias mais,
quando ele sinalizar, eu vou compartilhar com a igreja. E essa semana, como eu falei, né, o Espírito Santo me levou à minha conversão. Eu não sei como foi a tua conversão. Eu não sei como você chegou até Jesus. Eu não sei o que aconteceu com você, mas alguma coisa aconteceu. E se não aconteceu, eu quero profetizar sobre você que vai acontecer. Porque a conversão, ela tem sinais visíveis de algo extraordinário, de algo sobrenatural. Né? Então é muito interessante parar para pensar, será que eu tive um encontro real com Jesus? Será que... Porque quando a gente tem esse encontro real com Jesus, a gente nunca mais é o mesmo. Nem que queira ser, você não é. E não precisa nem fazer esforço para não ser. Como a maioria de vocês já sabe, eu trabalhava numa pizzaria. Eu tinha 18 para 19 anos nessa época. Aqui no centro. Bem pertinho do Círculo Militar. Do Clube Cristal ali, militar. Palácio de Cristal, né? Na Dr. Fraive. Eu morava de um lado da rua, trabalhava do outro, a pizzaria era no outro. E ali, aos 18 anos, eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez. Até então, Jesus para mim era um menininho no colo da mãe. Né? Minha família, por 3 gerações, serviram a mãe. E é o que eu aprendi. E era o que estava incutido em mim. Era ela. Ele só era um bebê e eu nem pensava nele, nem nada. Era só a mãe. E quem já leu meu livro sabe que quem pregou, numa tarde, eu fui mais cedo para a pizzaria. Eu trabalhava mais à noite ali para ajudar lavar os copos, lavar pratos, copos. Até porque não podia fazer outra coisa na pizzaria, porque eu não batia bem das biolas. Sabe o que era bater bem das biolas? Não tinha os pensamentos alinhados, as emoções desajustadas, era uma confusão. Sabe aquela pessoa que ri quando não é para rir? Eu achava engraçado as coisas ruins. Ria. Né? Chorava quando não era para chorar. Então era bem bagunçado. Né? Então, o único serviço que eu consegui ali dentro da pizzaria, eu falei, você só vai lavar os copos aqui na entrada, lavar os copos, lavar os pratos, e você não vai fazer mais do que isso. Você está proibida, era proibida de entrar para dentro da cozinha, né? Porque quando uma pessoa não está bem da mente e é descompensada, você tem que ficar vigiando e cuidando, porque vai sair confusão, não vai? Vai sair, né? Claro que sim. Né? Então era ali meu reduto, todos os dias. Mas nesse dia eu fui trabalhar mais cedo. Me deu alguma coisa na cabeça, eu digo, eu vou mais cedo. Era umas 16 horas. Eu já estava na pizzaria, entrei para dentro do meu lugarzinho, tinha uma escadona que subia assim. Eu entrei para dentro do meu lugarzinho, comecei a limpar, lavar as coisas ali. E o meu patrão era um chinês. E ele estava na pizzaria, mas estava mais no fundo, sentado
numa janela, olhando justamente ali para o lado do passeio público, ali para aquele lado ali do militar, ali do Palácio de Cristal. Ele estava ali olhando, ali, lá no fundo da pizzaria. Tem, até hoje está lá o prédio. E eu ali limpando, lavando ali as coisas. E fui surpreendida com a chegada de um homem, um senhor, todo vestido com roupas militares da Marinha, azul marinho, cap, medalhas, alto, forte. Desculpe, é verdade, meu marido está ajudando os anos se passaram, é da aeronáutica mesmo, ali do Bacaxiri, inclusive morava naquelas prédios ali que tem até hoje, né? E ele chegou e me cumprimentou, né? E perguntou do meu patrão. Eu disse, olha, ele está ali, ó, lá no fundo. Mas nesse inteirinho que ele está ali, ele olha para mim e diz, moça, menina, moça, não lembro. Não faça o que você está pensando em fazer. Eu pensei em segundos, sabe aqueles segundos na mente? Vou ser presa, né? Eu tentei fugir, escapar dos 15 aos 18, agora eu vou ser presa, né? Ou fiquei muito em confusão na minha mente. Quem não tem a mente? Eu entendo todos perturbados. Eu entendo todo mundo que tem mente perturbada, mente que não raciocina. Porque a minha era assim. A mente da gente voa, viaja. É uma bagunça. Só Jesus para colocar no lugar, sabe? Então, aqueles segundos eu pensei, me descobrir, eu vou ser presa, né? Porque eu sempre me escondi dos 15 anos em diante. Sempre me ocultei, sempre me escondi, né? E nunca ninguém me descobriu. Para me levar de volta, né, para minha cidade. Aí, ele falou assim para mim, não faça o que você está pensando em fazer. E em segundos, pós isso, pensei, me descobriu, eu pensei, acho que ele descobriu que eu estou noiva de um chinês. Eu era noiva de um chinês, gente. Quem estava no retiro, no primeiro retiro, quem estava lá, lembra que eu contei a situação do noivado com o chinês. Imagine, né? Hoje eu estaria ligado com a China, né? Ai, meu Deus. Ele era primo do meu patrão, né? Era um casamento arranjado, né? Não era nada. Meu patrão que queria, arranjou, porque eu era muito sozinha, muito solitária, e não batia bem das violas, então vai um chinês mesmo, né? O que é? Essa é a realidade. Não adianta querer florir, que não é bem assim, né? Aí, quando ele fala isso, me veio, né? Digo, alguma coisa de errado. Mas ele disse, ele continuou falando, não faça o que você está pensando em fazer, porque tem alguém que ama você. E quando ele termina de falar isso, Jesus ama você. Eu lembrei que eu estava planejando o meu suicídio. Eu já estava com os pensamentos de suicídio. E eu tinha aquela semana, já estava, os pensamentos já estavam, fazia tempo, porque o diabo, ele trabalha de uma forma muito interessante. Ele dá um espaço para você, quando você esquece, parece que não vai querer mais aquilo, né? Você vai tentar um outro caminho, ou ir para um outro rumo, ele faz você lembrar que ativa teu pensamento novamente. Então fazia muito tempo que eu pensava, né? Depois que a minha irmã casou e era a única pessoa que eu tinha aqui, foi cuidar da vida dela, eu fiquei sozinha literalmente. E nessa hora ele fala isso para mim. E o não faça o que está pensando em fazer, que naquela semana eu tinha planejado o meu suicídio. Porque eu estava buscando formas de suicídio. Mas eu queria não sobreviver a um suicídio. Eu estava somente com 18 para 19 anos.
E eu pensava, não vou me jogar num viaduto, só falta cair em cima de uma carroceria de um caminhão, cair em cima não sei o quê, vou se salvar. Ah, se eu fizer isso, né? Então eu estava planejando uma forma, e a forma que eu estava planejando é me jogar em frente a uma carreta numa BR. Né? E ele vem e fala, não faça isso, que você está pensando, porque tem alguém que ama você. Jesus. Meu Deus. Foi como uma flecha no meu coração, que penetrou, que transpassou meu coração. E ele disse, e eu fiquei naquela bagunça de sentimentos, emoções e confusões, e não sabia nem como administrar, são tudo muito rápido, tudo segundos, minutos, não é uma coisa. E ele disse assim, eu volto falar com você aqui, mas não faça, Jesus te ama. E como a maioria de vocês já sabe, que aquela noite eu não dormi, né? Eu sempre digo, né? Quando eu era criança eu não dormia porque era sufocada pelos demônios, era sufocada pelas brigas dos meus pais, era tanta coisa. Eu botava travesseiro para tentar dormir. Eu nunca dormia quando era criança, aliás, ninguém dormia na minha casa. Se alguma das minhas irmãs estão escutando, elas já sabem disso. E naquela noite eu não dormi, porque aquelas palavras martelavam na minha mente, na minha alma. E eu pensei comigo, se eu dormir e acordar mesmo outro dia, eu não quero. Então eu vou ficar acordada a noite inteira para mim continuar sentindo tudo que estou sentindo aqui dentro. E eu passei a noite, eu morava no apartamento do meu patrão, porque eu ia casar com o primo dele, já estava morando lá, faltava um mês para o casamento. Sabe o que é um mês, 30 dias? E eu morava ali na esquina aquele prédião chique ali. E eu passei a noite inteira andando, e aquele foi crescendo, aquilo dentro de mim. Mas onde eu quero chegar? Como eu disse, eu não sei como você chegou até Jesus. O que aquele irmão chamado Pedro Martinez foi fazer lá, falar com o meu patrão, e chamou meu patrão de irmão. Irmão? Bom, primeiro que eu nem sabia o que era irmão na época, né? Já não tinha esses costumes. E conforme eu fiquei aguardando ansiosamente o retorno dele, ele falou que voltaria logo para continuar falando comigo de Jesus. E eu não entendi direito por que ele chamou meu patrão de irmão. Tinha ideia. Só que eu esperei uma semana esse irmão voltar, ansiosamente. E aquele sentimento, aquelas emoções, aquela mistura de tudo dentro de mim não saiu. Continuou. E eu, desesperada, ansiosa que esse irmão voltasse. E eu pensava, já imaginou se ele esqueceu de mim? Já imaginou se ele não voltar? E como que vai dar continuidade e tudo isso, né? E ele voltou. E ele voltou, trouxe a sua esposa também. E ali começou um processo de evangelismo, me falando de Jesus. E era muito interessante. Ele era apaixonado por Jesus. E quem é apaixonado transmite essa paixão para o outro. Por isso que eu sou apaixonada. Perdidamente. Eu sou mais apaixonado por Jesus do que por meu marido. Sou mais apaixonado por Deus do que a minha família. Primeiro tem que ser Deus, tem que ser Jesus. Aí você vai se apaixonar pela família, automaticamente.
Aí ele começou a falar de Jesus, que era um homem. Jesus homem, Jesus assim, porque ele veio na terra, fez isso aqui. E que se eu quisesse conhecê-lo, ele me convidou para ir na igreja dele. Eu falei, meu Deus, Jesus está na terra? Ele falou, tá, mas eu nunca imaginei, né, que era espiritual. Ele me falava, não, ele tá, você pode sentir, você pode conversar com ele, porque a igreja é linda, porque a igreja é maravilhosa, porque a igreja é a noiva de Cristo. Você falava muito naquela época, a igreja noiva de Cristo, né? A noiva ataviada. E porque a igreja, eu digo, tem essa igreja em Curitiba? Existe essa igreja? E ele foi me evangelizando, voltando uma vez por semana, me trouxeram uma Bíblia, né? E foram tudo muito rápido, foram 2, 3 semanas assim, muito em seguida. Aí eu descobri que o meu patrão era da igreja dele. Eu disse, mas crente pode fumar? Ele disse, não. Eu disse, mas ele fuma todo dia. E eu acho que ele estava fumando até o dia que ele foi. Deve ter jogado o cigarro lá para baixo. Crente bebe? Ele disse, não. Eu falei, meu patrão bebe. Porque eu morava com ele, eu sabia da vida dele, né? Normal, né? Eu fui me admirando, digo, mas ele nunca me falou de Jesus, né? Trabalhava, já estava morando na casa deles. Até que chegou um dia, ele falou assim para mim, você precisa conhecer a nossa igreja. Você faz o seguinte, aí que eu quero chegar, que eu estava até nessa mentoria, dei mais ênfase a isso. Você faz o seguinte, às quartas-feiras, eles vão à igreja, que é o meu patrão, a esposa, eles vão à igreja. Você vai junto, toda quarta-feira. Eles vão. Eu falei, oh, que bom, eu vou lá e eu quero ver Jesus. Meu foco era ver Jesus. E ver essa igreja que ele falou que era assim, que era maravilhosa, que os cânticos eram do céu. Assim, sabe, que os cânticos eram do céu. Eu falei, meu Deus, nunca nem vi anjo, né? Nada, eu vou lá ver, né? Anjo, vou ver Jesus. E como é que eu falo com Jesus? Ele falou, não, você chega, só fala com... Eu digo, mas eu nem sei, nunca vi Jesus, né? Nem sabia que ele existia, né? Eu chego para o meu patrão e no comecinho da semana eu falei, seu Paulo, o senhor vai quarta-feira na igreja? Daí ele disse assim, eu vou. Eu falei, eu posso ir com o senhor, com vocês? Ele disse, não, você não vai. Porque isso, eu não me lembro qual foi a justificativa de eu não me levar. Eu fiquei muito triste. Gente, para pensar, se alguém pede para você para ir na igreja, meu Deus, eu faço um escândalo. Queria que alguém chegasse, profeta, me leva para a igreja, vamos já. Melhor lugar que existe na terra é você estar na casa do Senhor. Não existe lugar melhor do que estar plantado na casa do Senhor. A casa do Senhor é o nosso lugar. E ele disse não. Eu fiquei muito triste, arrasada, chateada. Chegou outra quarta-feira, mais uma tentativa. E tinha um rapaz que até o Levi conheceu. Incrível, né? Você chegou a conhecer, né? O Cláudio Honor. Você tem alguém da família dele assistindo aí, talvez, né? Era um rapaz que trabalhava ali no centro, não sei aonde aí. E ele ia lá para lanchar. Sabe aquela história que vai na casa para lanchar? Tão lindo isso, né? Ir na casa do irmão lanchar para ir junto para a igreja. Eu amo isso. Amo isso. Ele passava lá para lanchar e ia para a igreja junto, de carona, no Fusquinha. O meu patrão tinha um Fusquinha. E um dia eu pensei,
Todas as tentativas que eu pude falar com meu patrão para me levar para a igreja, ele dizia: não. Você não pode, você não vai, hoje não dá. Eu inventava, criava justificativa. Olha, gente, o que Jesus faz na vida da gente quando Ele entra? Eu já tinha recebido a Jesus, né? Ainda não tinha visto Ele ainda, mas já tinha recebido no meu coração. Já estava cheia de amor, que não saiu mais, e cheia do fogo. Eu pensei algo. Digo, espera um pouco, mas eu tenho que descobrir essa igreja. Eu tenho que ir nessa igreja, porque eu tenho que ver Jesus, né? E eu quero ver Jesus, e eu quero ver a igreja. Eu quero ver o louvor que ele falou. Eu quero. E eu comecei a programar algo, a planejar algo. Por isso que eu digo, o encontro com Jesus é extraordinário. Você nunca mais vai ser o mesmo, vai ser maluco. Você muda, você toma uns caminhos, umas ações maravilhosas, extraordinárias, que o homem não tem como planejar, gente. O homem natural. Fala, espera, eu vou preparar uma. Quando o Cláudio Honor, depois ele foi pastor, né? Na época ele não era pastor Cláudio Honor. Quando o Cláudio Honor passar para lanchar, no próximo dia que eles têm alguma coisa na igreja, né? Eu vou falar na frente do meu patrão, né? Eu quero ver ele dizer não na frente do rapaz. E o que ele vai justificar para o rapaz? Ele não queria me levar de jeito nenhum. E eu não sabia endereço, não sabia onde, não sabia nada, né? Aí o Cláudio Honor chega para lanchar. E numa distraída do meu patrão ali, eu cheguei para ele, falei, rapaz, vocês estão na igreja, né? Ele falou assim, estamos. Eu falei, tem como você me levar? Já que o outro não queria, né? Eu digo, vou tentar com o rapaz, né? Entendeu? Ele fez um escândalo santo que eu também faria. Paulo, irmão Paulo, imagina que eu sou funcionário aqui na igreja. Pensa na cara do chinês. Como que ele ia dizer não? E o que ele ia justificar para o rapaz? E ele é alegre. Que bom que o seu funcionário quer ir. Vamos sim, tem um lugar no carro. O rapaz foi usado por Deus, né? Até porque é só ele no banco de trás. O meu patrão ia com a esposa na frente. E ele não pôde dizer não. Preste atenção. Eu nunca tinha ido a uma igreja. Eu não conhecia Jesus. Tive que lutar para ir. Eu tive que raciocinar. Às vezes eu dormia à noite e pensava, vou seguir o carro atrás. Como é que eu vou seguir um carro? Não tinha dinheiro para táxi, não tinha nada. Eu ficava planejando ir nessa igreja. Eu queria ver Jesus. Mas o mais interessante está por vir. Quando a gente recebe a Jesus, a gente recebe a mente de Cristo. Você crê nisso? Porque como é que uma doente mental, uma doente emocional, uma doente em tudo, ia ter esses raciocínios se não fosse por Jesus? Como? Que eu só queria morrer, acabar com a minha vida, uma deprimida, e tá mexendo com o céu. Lá vai o Fusquinha. E eu cochichei com o rapaz atrás, sentadinho com ele. Cláudio Honor. Eu disse para ele, olha, se eu quiser, por isso que eu quero que você pense com a tua mente de Cristo aí. Se eu quiser,
voltar, né, na igreja de vocês, como é que eu faço? Gente, eu nunca fui, já queria voltar. Para pensar, eu nunca fui, não vi, não conhecia, mas já estava planejando como eu voltaria. Não parece uma coisa meio maluca? Eu nem sei se eu ia gostar da igreja, eu não sabia nem o que ia ver lá, se era verdade que o homem está me falando, né? Eu planejei a minha volta. Hoje em dia, Satanás está tirando as pessoas de dentro da igreja. Com suas mentiras. Colocando defeito na igreja. A igreja, a noiva de Cristo, ela é perfeita. Será que você está apaixonado por Jesus e pela sua igreja? Há muitos anti-igrejas aí. Meu filho, é melhor você estar na igreja, porque a igreja ela não é perfeita. Ela está sendo perfeita através de Jesus, mas ela não é, porque ela é formada de pessoas imperfeitas. Não é formado de pessoa boazinha, não. É igual eu, que vim, e outros mais, malucos, a se matar, não tem mais esperança. É para esses que Jesus veio. Essa é a sua igreja. É para aqueles que ninguém dá nada mesmo. É Jesus. Só Jesus quer a gente. Eu sempre digo, é melhor estar na arca com todos os cocô dos bichos, com fedor, com tudo lá, com xixi, cocô, tudo, do que estar fora. Fora da igreja é morte certa. Fora do corpo é morte certa, porque o diabo vai preparar tudo para que você não permaneça na igreja, no corpo de Cristo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso nessa noite o Senhor te trouxe aqui, porque você está ouvindo as verdades que Ele queria falar para você. Então eu estou ali atrás do Fusquinha e disse para ele: como é que eu faço para mim voltar na igreja e eu ir sozinha? E ele disse: você pega o ônibus tal, tudo cochichando baixinho, para não verem lá. E barulho de carro, daí quando passava um carro barulhento, eu continuava conversando. Eu disse: você pega o ônibus na Santos Andrade, ali no teatro, ônibus tal. Eu disse: ah, tá. E quando chegar perto, eu te mostro o ponto que você vai descer. A igreja era lá no Gulang. O nome da rua acho que é Anita Ribas. É assim, Anita Ribas. Lá quase no finalzinho do Gulang, ali Augusto Estresse, vai indo. Por ali. Tinha uma fábrica de colchão do lado direito. Hoje eu nem sei o que é lá. Ele falou assim: você desce aqui. Ah, eu já sabia voltar. Nunca tinha ido, não tinha visto, nem sabia. Mas eu já sabia voltar. Tem alguém aqui nessa noite que consegue viver sem estar na igreja? Não tem como.
Não tem como. A igreja, a noiva de Cristo. Cristo, Ele é a cabeça desta noiva. Então nós chegamos e parou o Fusca numa casa. Eu disse, chegamos. Eles falaram e o rapaz, chegamos. Eu disse, mas cadê a igreja que o irmão lá falou que ela era assim, que era assim? E eu imaginei um castelo, sei lá o quê, de cristal e coisas, e né, uma coisa linda. Assim ele me descreveu tanto essa igreja. Era uma casa. E quando nós entramos, o culto já tinha começado e estavam cantando. E eu olhei, eram seres humanos, eu não tinha anjos, não tinha nada que ele me falou. Eu olhei tudo, não vi Jesus. Será que ele está no meio desse povo? Era uma casa normal, onde desmancharam as paredes e aumentaram a sala bem grande, né? Em cadeiras, mas não era assim tão grande, né? Metade disso aqui. E eu olhei, não vi Jesus homem. Mas a adoração, o louvor, era como se fosse anjos mesmo. Eu levei um impacto tão grande no meu espírito. E daí eles começaram a conduzir a gente para sentar, uns banquinhos, umas cadeiras. 1972, 73, não me lembro nem mais direito. Faça a conta quantos anos eu tenho, você já sabe? Se eu tinha 18. E daí, meu patrão sentou com a cara fechada ali, esposa, e não tinha lugar para mim, porque já estava tomado. Só tinha uma banquetinha do lado de quem estava tocando violão. E o pastor grudado ali, e alguém com violão. E só tinha banquetinha junto com eles ali no altar, na frente do altarzinho lá. E daí, senta aqui. Eu chorei o culto inteirinho. E é claro que eu fui apresentada ali, né? Que é a funcionária do irmão Paulo, né? E o pastor falou assim, fez o apelo, né? Você quer aceitar a Jesus e tal. Nem precisou ele sair do lugar, só fez assim na minha cabeça, né? Porque eu estava grudado com ele, com a pessoa do louvor ali. E quando ele pôs a mão na minha cabeça, ele liberou as seguintes palavras. Bom, em primeiro lugar, que quando ele pôs a mão dele na minha cabeça, desceu um fogo do céu. Shua! Me queimou inteira, mas é um queimar maravilhoso, maluco. Você quer voar, você quer gritar, você fica maluco, sabe? Ele botou a mão, aquele fogo veio, e ele disse: perdoados estão todos os teus pecados. Só isso. E finalizou o culto. É claro que eu nem olhei mais para a cara deles, não sabia como eles estavam durante ali, porque eu só chorava, né? Então eu não via a reação deles no culto, nada. E terminou o culto com o seguinte louvor. Lá nessa época lá e todo mundo saiu dali louvando. Interessante, né? Saiu para fora da casa. E eu nunca tinha cantado para Jesus, ou cantado alguma coisa, né? Inclusive eu cantava muito para a mãe, e a minha mente foi
tive muito trabalho para ser liberto da mente, porque a música fica, né, registrada e você é terrível. E substituir, né? Mas nós saímos dali, eu saí aleluiada, né, cheia do fogo, e eu saí cantando, né? Glória, glória, aleluia. E quando eu cheguei no carro, ele falou: fica quieta, para de cantar. Que preço você pagou para estar na casa do Senhor? Que preço você pagou para estar com Jesus? Que preço você tem pago? Não é tão simples assim. Ai, agora eu aceito Jesus. Agora eu estou... Não. Tem preço. E eu não pude voltar cantando. E veio aquele silêncio no carro. Mas essa música estava dentro de mim. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu comecei a cantar dentro de casa. Mas assim, extintamente, espontaneamente. E eles chegaram para mim e disseram assim: aqui dentro de casa você não vai cantar. Você já pagou preço para estar na presença de Jesus? Tem preço. Ali começou o inferno na minha vida. Eu nem sabia. Sabia o inferno anterior, né? Que lá a vida sem Jesus é inferno todo dia. Ali comecei a pagar um preço alto. E eu não tinha muito a quem recorrer. O irmão Pedro ficou feliz. Pronto, agora ela está na igreja, já veio na igreja, né? Meio que deixou um pouco assim. Só que nos bastidores. A minha conversão, ela envolvia muita coisa na vida do meu patrão. E ele não queria que fosse revelado. Então ele fez de tudo para que eu não me convertesse, porque um dos dois ia ter que sair da igreja. Ou era eu, ou era a família dele. Envolvia dinheiro, muito dinheiro. Envolvia coisas terríveis, que jamais os pastores da igreja iriam saber um dia. E uma pessoa, ela pode estar dentro da igreja, frequentando a igreja, com uma vida oculta. A igreja é o melhor lugar para alguém se esconder. Dá uma de cristão, senta no banco, termina o culto, vai para casa, né? Mas eu jamais nem imaginava essas. É claro que eu terminei meu noivado, é claro. Tanto que o irmão que me evangelizou, ele chegou para mim um dia, uma das vezes, e falou assim: olha, eu sei que você está noivo, vai casar. Era tudo, foi tudo em um mês. Comigo acontece tudo muito rápido, não é assim. E ele falou assim: se você casar, isso é adultério. Nossa, que palavra estranha. O que é adultério? Né? Eu não sabia até então.
Porque como eu falei para vocês, eu não batia bem das biolas, eu tinha a mente lesada. Quando era criança, eu não pude mais estudar, porque a minha mente era lesada. Eu só pude estudar até o primário. Ela não alcançava mais. Sabe por quê? A tortura emocional lesa a sua mente. A tortura física lesa a sua mente. As forças malignas lesam a sua mente. Eu estava debaixo de tudo isso. Eu falei, o que é adultério? Na sala do meu patrão. Esse teu noivo, ele é casado na China e tem um filho da tua idade, o mais velho. Ele largou a família lá para vir fazer negócios aqui. Por isso que eu falei. E casar com uma bobinha, uma doente mental, uma doente emocional, uma Zé Ninguém. Só para negócios. Nome. Casou no Brasil. Né? Acho que ia casar no Paraguai, né? Porque eles estavam conversando qualquer coisa, se não desse aqui, ia para o Paraguai. Não. Gente, é essa vida, é isso aí que está no mundo, as coisas. E eu comecei a ter perseguição da pessoa que eu ia casar. Terrível. De ir atrás, de correr atrás, de ter que se esconder tudo de novo. Né? Foi terrível. Eu desmanchei o noivado. Eu tenho uma foto para provar, ainda bem que salvou uma foto. Eu vestida de chinesa. Não. Eu não sei se vocês sabem a cultura oriental, mas para você casar com o oriental, tem alguns brasileiros, não sei se outras raças, outras nações, uma coisa assim. Mas você tem que ter alguns passos primeiro que você precisa dar, né? Você precisa aprender uma luta, né? No meu caso, eu fui treinada no Kung Fu, né? Algumas aulas. Falar o básico, bom dia, boa tarde, coisas básicas. Fazer pelo menos 2 pratos originais. A mulher tem que saber cozinhar para eles, né? Porque é uma escravidão, na verdade, né? Então, eu aprendi algumas defesas do Kung Fu. Eu aprendi a fazer 2 pratos originais e oficiais, com segredos. Que graças a Deus, minha família, alguns amigos, restou isso daí, trouxe como herança. Eu sei fazer, né? E todo mundo gosta, né? E as palavras, tudo eu esqueci, não me lembro mais nada. Mas para mim chegar com isso, o meu patrão, ele mostrou as garras dele. Ele ficou irado. Ele queria me esganar. Mas eu não sabia, na verdade, a realidade que estava por trás de tudo, assim, mais seriamente. Não sabia. E ele ficou tão bravo porque eu terminei o noivado, porque eu estava indo à igreja e ele me botou para fora de casa. Eu estava proibida de cantar, eu estava proibida de falar da igreja, então ele falou, então aqui você não vai ficar mais morando. O problema é o seguinte, que eu não tinha para onde ir. Minha irmã tinha casado e estava morando dentro da casa da sogra, que não gostava de mim e me proibiu de ir lá. Gente, que preço você pagou para chegar no reino? Você já imaginou você ser proibido na casa, ver a tua irmã? Porque você é crente? E ela dizia. Eu tinha que ir escondida, até que um dia minha irmã já faleceu. Mas a filha dela está viva. E muitos conhecem minha sobrinha. Nani Bieda. É filha dessa minha irmã.
A radialista. Só que graças a Deus a avó dela, que no caso a sogra da minha irmã, se converteu, né, antes de morrer. Mas eu era proibida, porque eu era crente. Eu não podia ir para lá. Mas eu não tinha para onde ir. Quem abriu a casa para mim foi a zeladora do prédio onde eu morava. Eu conversava muito com ela, com a zeladora, fiz amizade. O nome dela é Ana. Morava lá no Higienópolis, lá perto do bairro Alto. E eu disse para ela, eu não tenho para onde ir. E ela disse assim, então, eu vou levar você lá para casa. Até você arranjar o que vai fazer da sua vida. Né? Ela disse, só que eu não tenho onde você dormir. Porque eu moro numa peça que só tem um quarto, que eu durmo com meu filho, tinha um menininho. A cozinha e um banheirinho, mais nada. E eu não tenho cama, não tenho colchão, eu tenho um sofazinho, não era nem sofá, de madeira, com umas almofadinhas e a janela quebrada, e era mês de junho. Eu disse, não faz mal. Mas eu tinha pelo menos um teto. Mas não foi ninguém, nem nada, nem forças malignas que me tiraram do propósito de Deus. Quando um dia eu contei para os meus pastores que eu estava indo com a mesma roupa, estava sem roupa, umas irmãs deram umas roupas para mim. Eu cheguei na igreja com uma mão na frente e outra atrás. As irmãs providenciaram roupa. Uma das filhas do meu pastor, né? Para todo mundo já sabe, ele tinha 5 filhos biológicos e vários adotados e tal. E uma delas depois fui eu, né? Ela disse, o quê? Eu vou lá, ele vai ter que te entregar tuas roupas. Vamos lá e vamos. E eu morrendo de medo, daí todo mundo dizendo, não vai, é perigoso, né? Mas nós somos. Ela pegou uma peça de roupa numa sacolinha, ele me roubou. Não me entregou, mas me roubou todos os meus documentos. E não me entregou nada que era meu. Eu levei anos para poder fazer novos documentos, tudo. Porque eu cheguei na igreja sem roupa, sem nada, sem documento, sem nada. Que preço. Depois ele apareceu na casa dos meus pastores, tentando me difamar, chamou eles e falou, tentando se retratar, tentando permanecer na igreja. E é claro que os meus pastores creram em mim. E falou, não, ela não vai sair daqui. Nós vamos cuidar dela. E ali eu fui adotada aos 19 anos de idade. Que preço você tem pago para estar na presença do Senhor? O que preço você tem pago para estar na casa do Senhor? A rejeição, ela faz parte. Acho que todo mundo vai te aceitar. Ai, que bonito. Não. As pessoas vão se levantar contra. Fazer de tudo. Mas o que nos faz permanecer é a experiência que nós temos, cada um tem com Jesus. A minha foi real. Eu mudei da água para o vinho. Meus pensamentos mudaram, minhas ações, tudo.
E às vezes, meus irmãos, não se faz um esforço natural, nem estou falando espiritual, para estar na casa do Senhor. Ah, eu não vou nessa reunião de oração. Ai, está frio, está chovendo. Ai, não estou muito bom, eu não vou. O pastor está lá lutando, anunciando. Oh, nós vamos ter isso. Não, eu não vou na célula hoje. Vou ficar em casa. Eu não sei você. Desde o dia que eu botei meus pés dentro da casa do Senhor, eu nunca mais saí. Tentações eram todas. 18 para 19 anos. Lutas, no mundo tereis aflições. É tempo da igreja acordar. Não negocie com o inimigo. A tua vida dentro do reino. Esteja plantado na casa do Senhor. Se permita ser plantado. Deseje, ore, queira estar. Essa vida ela é muito passageira. É melhor morrer dentro da casa do Senhor, morrer fazendo a obra do Senhor, do que estar fora. Se decida estar plantado na casa do Senhor. Não negocie estar na casa do Senhor. Não troque a reunião da casa do Senhor por qualquer coisa vã, que não vai te levar a lugar nenhum. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Você que quer colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é estar onde Deus está. Deus está numa reunião de oração. Deus está num culto como esse. Deus está lá na célula, quando o irmãozinho da célula abre a sua casa, se prepara para receber. A igreja é uma extensão do céu. Você não vai querer estar no céu? Eu nunca mais saí de dentro da igreja. Por isso que eu falei no começo que o Senhor está permitindo, eu vou liberar algumas coisas que o Senhor me mostrou. E que fez eu se manter, crescer. Escolher estar na casa do Senhor. Ah, mas a igreja tem pessoas assim. Gente, a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Se você se acha perfeitinho, meu filho. Quem se acha perfeitinho não precisa de Jesus. Ele veio para aqueles que não são nada, para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Jesus está voltando. Não precisamos mais de sinais, não. Por isso é tempo de arrependimento. Tempo de estar plantado na casa do Senhor. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Sabe aquele carrão maravilhoso que você sonha, você luta e compra aquele carrão? A hora que você tombar, ele ficou. Para quem o próximo estiver ali, pega. Teu filho, teu genro, teu cunhado, pegou. Sabe aquele que está cuidando? Tombou, acabou. Porque é passageiro. Todas essas coisas que a gente vê com os nossos olhos naturais é passageiro. Sabe o que não é passageiro? A igreja. O corpo de Cristo, ele é eterno.
A igreja espiritual, ela é eterna. O reino dos céus, a igreja é uma extensão. Nós temos que estar conectado com Deus. Ai, mas pastora, eu tenho que estar todo dia na igreja. Você que sabe. Você que sabe, eu sei de mim. Se você sabe as suas prioridades. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer ter experiências sobrenaturais, onde é que você tem que estar? Lá no shopping passeando? Ou deitado em casa com a cobertinha assistindo Netflix? É capaz de Jesus vir e você nem viu, nem subiu. Ah, mas não podemos fazer essas coisas? Depois que você fizer primeiro a parte espiritual, meu filho, faça o que você quiser. Vá para onde for. Você já orou, já esteve na presença do Senhor, já esteve na casa do Senhor, já visitou os doentes, os órfãos. É mandamento nosso da igreja. Depois você faz o que você quiser. O reino de Deus, ele não pode ser negociável. Temos que buscar em primeiro lugar. Se você estudar a vida dos discípulos, não pagamos nada de preço. Nada. Isso tudo que eu estou falando é deixar a carnalidade do lado, a força da carne, o desejo da carne, não é verdade? E dar lugar ao Espírito. Dá lugar ao Espírito. Tudo tem preço na nossa vida. E nós precisamos pagar esse preço. Que é renunciar à nossa vontade, à nossa carnalidade. A carne diz, fica em casa hoje, está frio, está chovendo. O Espírito diz, não, vai na casa do Senhor, congregar em unidade, adorar meu nome, me servir, porque é na unidade que o Senhor libera a bênção, é no corpo que o Senhor libera a sua unção. E muitas vezes nessa individualidade, longe, o inimigo pode vir preparar uma cilada para você. Porque o teu pensamento vai estar em coisas que não diz respeito ao reino. Vai estar vazio. E é ali que ele vem com setas, flechas. Então nós temos que estar muito atentos. Eu sei que tem igrejas que não pensam como nós aqui da liderança pensamos. Que a gente é duro, que a gente é rigoroso. Mas eu quero deixar registrado nessa noite que o ministério que tem revelação do céu, da sua palavra, ele age assim. Porque o que importa é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é uma construção. Eu tenho que estar dando meus passos. Eu tenho que estar me aliançando com meus irmãos. Eu tenho que me comprometer com a igreja. Criar raiz significa se comprometer. Não é eu escolho, eu vou quando eu quiser, eu faço o que eu quero. Não, nós temos compromisso um com os outros aqui. Eu não decido mais as coisas sozinha. Nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu não posso dizer para esse dedo aqui, você saia daqui que eu vou dar uma volta, depois eu volto aqui. Não. Nós somos ligados uns aos outros aqui. Comprometidos uns aos outros. E que nós possamos levar o reino de Deus muito a sério. Possamos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros.
eu vou receber a força que eu preciso na vida do meu irmão. O meu irmão muitas vezes vai ser resposta para mim. Mas se eu não estou convivendo, se eu não estou enraizado, eu posso ser um alvo muito fácil do inimigo. Então nessa noite eu queria que você pensasse: que preço você tem pago? Ou já pagou, ou está pagando, por estar plantado na casa do Senhor, no reino de Deus? Ou você está muito acomodado? Estão comigo? Eu sempre declaro aqui, nem que seja minha última pregação, mas eu vou pregar o que o Espírito Santo mandou. Porque quando eu chegar lá, ele não vai dizer assim: por que não pregou essa verdade? E eu quero ser achada fiel. Quero ser achada fiel. E é muito interessante. Nós temos que assumir um compromisso com Deus. Porque nós vamos passar a eternidade com Ele. E já começa aqui na terra esse compromisso. Que nessa noite você pare para pensar. Você já assumiu o compromisso? De servir a Ele? É servir a Deus, é servir dentro da casa do Senhor. Esse negócio de dizer por aí: ah, não, eu sirvo a Cristo na minha casa. Isso é falso, é mentira de Satanás. Para enganar, para tirar a pessoa da comunhão, tirar a pessoa do corpo. Não existe eu e Jesus. Existe o corpo de Cristo. A noiva de Cristo. E um dos laços do inimigo, agora por último, é os desigrejados. Hoje está numa igreja, amanhã está outra, e na outra, e nunca vai estar contente. Esteja onde o Senhor te colocou. Seja fiel. Se Ele te colocou ali, se Ele te colocou aqui, é com um propósito divino. E aonde a gente é tratado, não é com os irmãos lá de fora, a igreja dos irmãos lá de fora. É aqui mesmo, aqui que a gente é tratado, é aqui que a gente é amado, é aqui. É aqui. Ah, qualquer coisinha eu vou embora dessa igreja. Nem se permitiu ser tratado. Permita ser tratado pelo Senhor. Agora eu vou ler uma palavra. Palavra maravilhosa do Senhor, Efésios 6. Vou ler o 10 e o 11. Para que você receba essa palavra no teu espírito. Aqui é a carta de Paulo falando: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu quero dizer para você que chegou aqui abatido, desanimado, sem saber muito para onde ir. Eu digo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Deus que nós servimos é um Deus de poder. Um Deus que olhou para mim quando ninguém dava nada por mim. Transformou minha vida. É um Deus de poder. Não é qualquer Deus. É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nesse exato momento Ele está tirando a vida de alguém, mas está dando a vida a alguém. É o Deus que está mantendo o mar em movimento, os animais vivos, o ser humano vivo. É um Deus de poder, que eu experimentei quando eu tinha 18 anos e nunca mais saiu de dentro de mim.
Nós temos um Deus de poder. Se fortaleça no Deus de poder. Deus é mais poderoso do que o diabo. O diabo é mais poderoso do que o homem sem Deus. Mas ele não é mais poderoso do homem com Deus. Ele é mentiroso. Ele é falso. Ele é a morte. Mas Deus é poderoso para transformar as nossas vidas. E mudar a nossa história. Mas não é a minha história. Mudar a história de uma família. Mudou a história da minha família através de mim. Que Deus poderoso é esse? Deus maravilhoso. Creia nesse Deus poderoso. Se revista dessa força. Para você chegar no teu lugar de destino, você tem que estar revestido de autoridade, revestido de poder. Forte. Revestivos da sua força. Eu não venci as lutas, batalhas que se levantaram por mim mesmo. Eu venci na força de Deus. Ele me deu essa força. Eu já cansei de falar aqui e vou repetir mais uma vez. Poucos dias que eu estava na igreja, uma pessoa se levantou e falou para outra, uma autoridade falou para outra autoridade, eram pastores, era um diácono e pastores. Essa menina, essa moça que chegou na igreja, ela é o diabo. Ela é o diabo. Quando vieram me contar, eu perguntei, pensei, o que é o diabo? Sabe que eu sou o diabo? Acabei de chegar. Olha a recepção. Não tem nada que a gente não vença pelo poder de Deus. E quando eles viram a manifestação do Espírito Santo na minha vida e através de mim, vieram me contar isso e se arrependeram. Fulano de tal falou que você era isso. Como você reagiria chegando numa igreja? Disse, aquele ali é um satanista. Naquela época nem tinha esses vocabulário que hoje poderiam dizer. Mas ela é o diabo, é o próprio diabo que entrou na igreja. Quando me contaram, explicaram o que era o diabo, eu digo, eu não sou diabo nada. Eu sou filho do Deus Altíssimo, comprado com preço pelo sangue do Cordeiro. Eu só sei que a obra que Ele fez e está fazendo é poderosa. Ser revestido do poder de Deus. Quando a gente se reveste, muda nossos pensamentos. O teu pensamento e o meu tem que ser pensamento do céu. Nada da terra. Tudo é falso, tudo é mentiroso nessa terra. O que é verdadeiro vem do céu. Eu não posso. O diabo não é mais forte que você. Vai tirando a tua cabeça. Deus é mais forte em você. Seja forte, vença, luta. E terás vitória. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava aprisionado, ele estava preso. Cheio do Espírito Santo. Cheio de poder. E ele botou finalmente, irmãos, fortalecei-vos. Se revistam do poder de Deus para vencer. E nós vencemos. Não tem enfermidade que você não possa vencer. Não, dificuldade? Para com isso. Vai à luta.
Se encha do poder, se encha do Espírito Santo, vai orando, o Senhor vai abrindo os caminhos. Oh, dela machei, cantar, ela amassou. Se encha do poder. Quero declarar nessa noite: o nosso Deus, Ele não mudou. A igreja pode ter mudado, as pessoas mudaram, mas o nosso Deus é o Deus poderoso. Continua fazendo milagre, eu creio no milagre da Josi. Continua com os milagres. O Jesus que me apaixonei, que transformou a minha vida, fez milagre até hoje na minha vida. Fui curada emocionalmente, da alma, do espírito, do corpo, de tudo. Creia no poder de Deus. Sai daqui essa noite revestido de autoridade. Revestido do poder de Deus. Não duvide em nada, só pense em Deus, no poder de Deus. Se encha de Deus, que a sua casa seja cheia de luz, que a sua casa seja um altar de Jesus. Eu e a minha família não vou servir o Senhor, eu e minha família já servimos ao Senhor. Vai profetizando. O céu nós temos que trazer aqui para a terra, nós temos que trazer para nossas casas, nós temos que trazer para nossas famílias. O céu precisa ser manifestado aqui na terra, como é? Através de mim e de você, da fé inabalável. Se revestir da autoridade, se revestir do poder de Deus, é dizer: eu tenho fé suficiente para crer nos milagres sobre a minha vida, minha casa e minha família. Em nome de Jesus. E eu quero declarar mais uma vez: Deus é maior do que o diabo, do que essas forças malignas. Ele é muito mais poderoso para transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Que os teus projetos, que os teus sonhos, tudo aquilo, coloque no altar. Se revista do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo e começa. Sabe o que já vai fazer? Cai fora. Isso aí é louco por Jesus. E os loucos por Jesus estão fora. Seja louco pelo reino, louco por Jesus. E quem tem que ficar louco e cair fora é Ele, não eu. Quando eu vejo que a coisa começa lá em casa, já dá pulo fora. Eu vejo eles caindo fora. Se encha do poder de Deus. Se encha de Jesus. Ah, esse projeto não vai dar certo. Quem disse para você? Deus falou com você? Se Deus falou é uma coisa, né? Mas se Ele não falou, continue. Continue. Vai declarando, vai tomando posse. Vai tomando posse. Vou fazer 70 anos no ano que vem. Vou fazer uma festa. Vou no médico essa semana fazer exames por fazer. Se encha do poder de Deus. Se encha, saúde terás, alegria terás. Olha minha pele, não fiz nada. Encha do Espírito Santo. Terá saúde, terá paz, terás alegria. Fogo, fogo, fogo do céu. Tem que nos queimar. Ele tem um fogo preparado para mim e para você. Ele tem uma unção preparada para mim e para você. As pessoas brincam comigo, meu marido, vocês tomaram formal porque a gente volta nas mesmas igrejas. Não é formal. Se encher da presença de Jesus. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é... Se apaixone. Se apaixone. Ele quer uma igreja apaixonada. Ele não quer saber de dinheiro, de coisas materiais. Jesus não precisa nada disso. Ele quer um coração voltado para Ele. Um coração apaixonado, cheio do fogo, cheio do fogo, todos os dias. Se encha do poder de Deus e da autoridade do Senhor na sua vida. E manda embora todas as mentiras, todas as impossibilidades, é tudo mentira. Nesse mesmo capítulo aqui 6, vai dizer assim, ó, nossa luta não é contra a carne, não é contra a pessoa. Meu filho, se o Senhor não deixasse escrito que não é contra a carne, lutava aí, né? Vamos ver se resolvia. Mas Jesus falou, não adianta. Não é contra a pessoa, não adianta querer fazer umas lutas, brigar, discutir. É contra forças malignas que estão por trás da situação. Não é nem da pessoa, hein?
Esqueça a pessoa, é o que está por trás da pessoa. Por isso que ela faz isso. Não é contra a pessoa, contra os seres humanos que nós temos que lutar. É contra forças malignas que está por trás querendo te desestabilizar, querendo te tirar. Vai usar a pessoa. Vai usar quem? Pessoas. Mas aí você lembra, opa, é o que está por trás. Não é a pessoa. Continue amando a pessoa. Não brigue, não discute. Ganhe no amor. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, é espiritual. Mas para que eu possa lutar, eu tenho que estar revestido de autoridade e poder. E o inimigo vai cair fora. Amém? Vamos ficar em pé, porque eu já estou falando bastante. Vamos deixar um pedacinho para o próximo, que eu vou trazer uma notícia do céu. A próxima, essa experiência foi minha na terra. A próxima eu vou trazer do céu. Eu sinto que o Espírito Santo vai começar a liberar algo novo para a nossa igreja, para nossas vidas. E eu preciso compartilhar antes que eu chegue lá. Eu tenho que deixar todo alinhadinho aqui, né? Que com 70 anos você já está subindo os degrauzinhos, não é verdade? Com muita alegria, né? Por estar. Só faz 70 anos quem está vivo, os mortos não fazem mais, né? Você só faz 50, 60, 40, 30, porque você está vivo, morto acabou. Então se alegre em Deus, se revista da autoridade, se revista de poder. O evangelho é si mesmo, o evangelho é com temor e tremor, não é brincadeira. Temos que fazer escolha, servir o Senhor de verdade, né? Com temor dEle, para Ele. É isso aí, é muito sério. Eu vou chamar meu esposo, nós vamos finalizar aqui com uma oração, uma ministração apostólica sobre a sua vida. E que você saia animado, dizendo assim, eu quero ter esse fogo. Isso mesmo, através desse fogo, quero profetizar para você, que você chegará ao teu lugar de destino. E algo mais, como eu estava falando na mentoria, né? O Senhor nos surpreende, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que imaginamos, né? Ele tem muito mais além disso. Mas o importante é ser revestido do poder de autoridade. Não negocie o reino, não negocie a igreja. Se está plantado, seja fiel onde você está, onde Deus te colocou. Eu sempre digo, nós não ficamos puxando pessoa de igreja nenhuma para cá, porque Deus tem plano para cada igreja, cada membro dessa igreja. Mas onde Deus te colocou, não negocie o reino.